Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Nós iremos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28, o Evangelho do quarto domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Bem-vindo a esse canal de evangelização. As leituras desse quarto domingo, a primeira leitura de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 20, segunda leitura, 1 Coríntios 7, 32 e 35, e o Evangelho Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. As leituras de hoje nos apresentam duas figuras muito caras à tradição cristã: o profeta, a primeira leitura, e a virgem, segunda leitura. Não se trata, aliás, somente de duas figuras, mas também de dois carismas: profecia e virgindade. O profeta por excelência foi Jesus Cristo, como mostra o nexo entre a primeira leitura e o trecho evangélico. Mas também o virgem por excelência foi Jesus Cristo. Nele, a profecia virginal, isto é, não adulterada, e a virgindade profética. Depois de Jesus, isso se repete com todas as limitações que conhecemos. Para a Igreja, que é ela também virgem profética, vejamos como as duas realidades presentes podem ser conservadas juntas na reflexão sobre a Palavra de Deus deste domingo. Na segunda leitura, São Paulo nos falou da virgindade, isto é, de quem não se casa para ser inteiramente alma e corpo disponível para o Senhor. Mas a virgindade, além de um estado escolhido, ou melhor, concedido a alguns por toda a vida, é também uma fase da vida de todos. É a condição que caracteriza, ao menos fisicamente, o período de maturação do ser humano, em geral, sua adolescência. Diz respeito não só a quem não quer se casar, mas também a quem ainda não se casou de fato, isto é, os jovens. Quando a Igreja explica ou defende a moral sexual da Bíblia, ela não faz mais do que continuar esse magistério profético que já foi de Paulo e dos apóstolos, motivo pelo qual não se é lícito ignorar sua voz com a desculpa, quem sabe, de que nem todas as suas argumentações são igualmente convincentes. Um ponto daquele importante documento do magistério me parece muito bem alinhado com o que ouvimos hoje de Paulo. O que proíbe as relações pré-matrimoniais. Falamos dele também porque, deste modo, continuamos a explanação sobre os estados de vida, iniciada domingo passado. Viver escatologicamente e profeticamente não só o próprio matrimônio, mas também a própria adolescência e a própria juventude. Nós, cristãos, a esse propósito, devemos fazer duas coisas: uma sincera autocrítica, tirar a trave de nossos olhos, e uma corajosa denúncia. A autocrítica é essa: por muito tempo assimilamos e criamos preconceitos influenciados não pelo Evangelho, mas por culturas estranhas a ele, como o maniqueísmo antigo e o puritanismo moderno. Contribuímos assim para alimentar um culto exagerado e festicista à virgindade física, que em certos ambientes produziu e ainda produz ânsias e até crimes. Hoje, a Igreja não acredita na necessidade de se professar certos antigos costumes, como quando não se permitia aos jovens escolher livremente o próprio cônjuge. Eram os pais que escolhiam por ele. Nem eram permitidas a assiduidade e a intimidade recíprocas necessárias no processo de conhecimento do outro, para testar os próprios sentimentos e o próprio caráter e amadurecer no amor. Desse ponto de vista, a mudança de costumes foi benéfica. Mas, por outro lado, atualmente há o fetiche do desprezo à pureza e à virgindade dos adolescentes.
Há casos, inclusive, em que rapazes e moças sofrem sendo ridicularizados por sua virgindade. Um desses exemplos foi em uma escola secundária, onde foi espalhado um teste no qual se questionava aos adolescentes a quantidade de relações que haviam tido. Tudo foi perguntado: com quantas pessoas, com que frequência, com quais precauções. O que deveria pensar um adolescente, ainda virgem, diante de tal questionário, se não ser um anormal? Resulta discriminatório o fato de não ter sido considerada a hipótese de que naquela escola alguém pudesse ter escolhido não ter relação alguma antes do matrimônio. Não queremos exagerar. É de se esperar que, não obstante tudo, esse fenômeno seja ainda restrito a uma sociedade sofisticada e pseudo-emancipada. Mas ai de nós adultos se não ajudarmos os jovens a desmascarar esse terrível engano. Da mesma forma, com as drogas, há algumas pessoas que têm interesse em impelir os jovens ao primeiro passo para depois tê-los como clientes dependentes e com isso obter muito lucro. Depois, fazê-lo por respeito à pessoa, antes mesmo do respeito à religião e à moral. Porque esse complexo de inferioridade quer se criar nos jovens que pretendem esperar o matrimônio para ter seu primeiro relacionamento é algo estúpido. Pior, é uma violência. Uma forma muito refinada de violência, muitas vezes feita por quem diz que se opõe a ela e está a favor da libertação da mulher. Essa maneira de agir pode reprimir o desejo em muitos jovens de viver uma das maiores possibilidades de sua existência, a de fazer um dom consciente e livre do próprio ser, alma e corpo, a quem tiver mostrado ser digno realmente de recebê-lo por aquilo que é, um dom mútuo, no amor e na doação total, um dom dos mais preciosos, que foi confiado ao homem usar livremente na vida. Visto que o nascer e o morrer, que são coisas igualmente sérias, não dependem de sua vontade. Desta doação total, também física, a Igreja diz que não pode acontecer licitamente senão quando se tem condições de assumir toda a responsabilidade, inclusive a possibilidade de acolher uma nova vida, ou seja, quando ela é deveras um dom irrevogável e não uma simples experiência, ou pior, uma brincadeira. Quando acrescenta para os batizados, tal doação é santificada pelo sacramento que a inserem no plano da salvação operada por Cristo. Este não é um limite que põe a Igreja, é a palavra de Deus que o põe na Escritura. É um dos 10 mandamentos de Deus que Jesus veio aperfeiçoar, não abolir. O 6º mandamento, que nos fala sobre não cometer atos impuros. Nem sempre os jovens podem avaliar quão pouca liberdade há no ato feito aos 15 ou 16 anos. Também se naquele momento penso estar no ápice da liberdade. Gozam por aquilo que se pode ver à meia encosta da montanha ou no início de uma escalada, não por aquilo que se pode ver tendo alcançado a meta. Quanto desgosto muitas vezes percebemos em quem, a seu tempo, foi impaciente e não soube esperar a sua hora. Recolher-se para se doar. Este deveria ser o programa para os anos de preparação ao matrimônio. O pequeno regato de montanha, se não encontra uma barragem, aumenta, torna-se um lago capaz de produzir energia e luz, mas se desce pouco a pouco, no ritmo que jorra da fonte, se autoconsome e não movimenta nem acende nada. A barragem pode parecer coibição, e com efeito, quanta força de retenção é muitas vezes exigida aos 18 anos, mas é o caminho para não banalizar o amor. Essa liberação foi observado por um notável sociólogo. Não se seguiu o universo alegre e dançante previsto por algum filósofo nos anos 1950, mas seguiram-se a droga, a pornografia, que são os terríveis substitutos do amor entre o homem e a mulher. Isso mesmo, não libertação e valorização, como se vai proclamando, mas a banalização e destruição do amor e de suas possibilidades. Ajudar os jovens, dizíamos, mas que meios temos para isso? Certamente não a opressão.
é fundamental educar os jovens a usar a liberdade, não tirá-la deles ou querer governá-la por eles. A igreja não só tem um meio para fazer isso, lembrar a palavra de Deus, a começar da mais antiga de todas: o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só carne. Isto é, depois que tiver criado um novo núcleo familiar, depois que tiver tomado essa grave e irrevogável decisão de sair de sua casa, como fez Abraão com Sara, e colocar-se a caminho, junto com sua companheira, rumo ao próprio futuro. Assim procedendo, a igreja cumpre aquela missão profética da qual eu falava no início, e a cumpre na medida em que funda seu profético não, nem tanto em razões naturais, sociológicas e antropológicas, que proíbem as relações pré-matrimoniais, mas, ao invés, sobre a clara vontade de Deus, apelando ao dever da obediência à fé. Lembrar, portanto, a palavra de Deus, explicar aos jovens o projeto maravilhoso do Criador, formando o homem e a mulher, falar do matrimônio como remédio à solidão, mais do que do matrimônio como remédio da concupiscência. Fazer entender que a palavra de Deus não é uma lei imposta do interior, não é uma opressão, porque nós não nos fizemos, mas Ele nos fez, e portanto só Ele conhece realmente como somos feitos e por que somos feitos. Qual é efetivamente o caminho da vida e qual, ao invés, é o caminho da morte. Não se trata, por isso, de uma cilada armada, falando com a linguagem de São Paulo, para prender o homem, nem de um freio segurando seu ímpeto para o amor, mas de um convite por aquilo que é digno. Não se deve, porém, iludir os jovens que nos escutam. Essa não é uma escolha fácil. A escolha fácil, o caminho largo, é outra. Essa é uma luta contra a carne, uma luta contra o sangue, isto é, contra si mesmo. É feita porque tem coragem e não quer deixar-se carregar pela correnteza. É feita porque tem humildade e tenacidade necessárias para não se deixar abater e começar de novo a cada vez. Porque virgens, no sentido mais verdadeiro, isto é, homens de coração limpo, não nascem, tornam-se. Também nesse campo vale aquilo que se diz da conversão contínua. Jesus, falando dessas coisas, disse um dia: quem puder compreender, compreenda. Rezemos para que o contato e a comunhão que agora realizamos com o corpo eucarístico de Cristo nos ajudem a compreender realmente e a descobrir a beleza daquela sua bem-aventurança. Felizes os de puro coração, isto é, bem-aventurados os que decidiram manter o próprio coração puro, porque verão a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.